Olá, aqui nessa apresentação, Bruna Donati e Luísa Manguino vão analisar o relato integrado da empresa Eletro dentro da matéria de EAC 558, Relato Integrado e Sustentabilidade, da FEA-USP. Nos foi pedido para avaliar o relato integrado da Eletro sobre 3 prismas, e a gente vai aqui para frente desenvolver um pouquinho sobre eles. A Eletro é uma empresa de distribuição de energia elétrica, está localizada principalmente aqui no estado de São Paulo, tanto no interior quanto no litoral, também na Minas Gerais, na parte sul, e um pouquinho no centro-oeste, ali no Mato Grosso. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que avaliar é o foco estratégico e a conectividade. E a Eletro, ela desenvolve bastante a respeito da estratégia dela no relato integrado que ela apresenta. Ela comenta de encontros estratégicos de liderança, que são quando os managers, as pessoas de liderança se encontram e discutem estratégia entre eles, ocorre com uma certa frequência. Eles depois fazem workshops de estratégia, onde esses managers passam para as suas equipes e discutem em pequenos workshops questões estratégicas para poder passar para todo mundo. E depois eles comentam ainda de diálogo estratégico, ou seja, tem bastante diálogo entre as áreas, entre as hierarquias, entre diversos setores para discutir estratégia. E é mudar para evoluir. Eles não têm medo, a Eletro não tem medo de mudanças, se for para evolução, e sempre discutindo, tanto top-down, bottom-up, a questão estratégica. Outro ponto relevante para esse ponto que a gente está avaliando é a explicação do modelo de negócio. A Eletro não comenta no detalhe como funciona a distribuição de energia, mas eles comentam do modelo de negócio. E eles falam que é essencial ter bons parceiros e tem que focar na atividade core deles, que é a distribuição de energia. Eles falam muito da questão de adicionar valor, apesar de ser uma coisa aparentemente commodity, energia elétrica, eles se preocupam muito em estar adicionando valor para os consumidores e eles dão muito valor para relacionamento com os consumidores. Tem vários pontos do relato integrado em que eles focam no cliente, contam historinhas de clientes que foram muito bem atendidos e, enfim, é um ponto muito relevante para eles. E eles acreditam que, enfim, focando no cliente, tendo bons parceiros, isso vai gerar resultado, vai gerar receita. E lógico, eles comentam que tem que cuidar de custos, só que nenhum corte de custo pode causar um prejuízo à qualidade do serviço prestado. Outro ponto relevante desse ponto que a gente está avaliando é se a empresa fala, né, quais são as visões deles, visão e valores, e a Eletro fala. Eles têm uma visão bastante simples, eles querem ser a distribuidora de energia elétrica mais admirada do país, né? Bastante direto. E para isso, eles falam muito de segurança. Tem uma parte longa do relato integrado falando sobre como eles fazem treinamentos, como o pessoal está bem equipado, como eles estão preocupados com segurança, índice de acidentes, etc, etc. Outro ponto muito importante é a comunicação, tanto interna da empresa, conversar dentro da empresa o que está acontecendo, quais as metas, quais os goals, o que tem passado, e para fora. A comunicação com o cliente é muito importante. Eles têm agências que os clientes podem ir, tem ouvidoria, e eles se preocupam em ouvir bastante o cliente. E isso é um pouco que eles focam também no respeito, que eles entendem que para ser admirado você tem que ser respeitado, e para você ser respeitado você tem que respeitar. Então é uma empresa que se preocupa em respeitar todos os seus stakeholders. Outro ponto que eles focam é excelência. Eles querem, para ser a mais admirada, eles têm que fazer a melhor distribuição, não pode ficar ninguém sem receber energia elétrica por muito tempo, eles querem ser excelentes nisso. E a integridade é uma empresa, para ser respeitada, para ser admirada, você tem que ser íntegra, não pode ter grandes escândalos, e a Eletro não esteve citada em nenhum escândalo recentemente, e no relato integrado deles não tem nenhuma notícia adversa de algo que tenha colocado qualquer dúvida na integridade da empresa. Bom, um ponto nessa parte que a gente está avaliando é se eles se declaram do relato integrado e a gente não conseguiu exatamente encontrar essa informação no relato integrado da Eletro. Não está explícito. Mas eles se classificam no nível B de relato integrado, enfim, com o GRI, que é um nível bom, apesar de não ser o melhor, mas é um nível bastante bom. Bom, toda essa questão estratégica, a gente pode mostrar aqui uma tabelinha que eles apresentam,
deixando bem claro que teve essa conversa, quais são as vertentes estratégicas, os objetivos, o que vai ser feito, o que já foi feito, o que está conquistando. Então, para quem tiver interesse, é só entrar lá no relato integrado, que está muito explícito. Tem essa questão dos desenvolvimento sustentável. Nesse ponto que a gente está avaliando, é importante, né, entender se a empresa está focada nisso. A Electron deixa explícito que ela está com os 17 pontos aí do desenvolvimento sustentável, mas é bastante claro que ela tem essa preocupação. Tem uma questão de flexibilidade que a gente não conseguiu encontrar no relato integrado da Electron. E outro ponto importante, essa empresa fala de metas. E ela fala através de algumas comparações, como por exemplo essa daí, de quanto foi investido, quanto não foi. E então ela cumpre essa parte dessa demanda. Outro foco é a questão de ser holístico, se a gestão ela olha para a empresa como um todo, ou se ela é um pouco segmentada. E não, tem esse quadradinho aí é retirado do relato integrado da empresa. E a empresa é sim muito preocupada com ter uma visão holística e pensar no todo. Outro ponto são os trade-offs que a empresa tem que citar. Se ela passou por algum trade-off, se teve alguma questão um pouco ruim, né, que aconteceu nesses últimos tempos, que ela gostaria de comentar. E a gente percebeu que quando é uma coisa um pouco negativa, a empresa dá uma suavizada na informação. Então não fica tão ruim. Bom, agora a gente vai comentar do tópico confiabilidade e completude. É uma parte relevante da completude é você ter equilíbrio com seus stakeholders. Os stakeholders são todas as pessoas que têm algum interesse na empresa. Pode ser acionista, pode ser o consumidor, pode ser o funcionário, pode ser um supplier, pode ser, enfim, tem interesse na empresa? Você é um stakeholder. E eles falam bastante, eles estão muito preocupados com a satisfação de todos os stakeholders. Aí a gente colocou uma tabelinha em relação aos clientes, mas eles comentam no relato integrado de todos eles. A questão da auditoria, se ela é confiável, e eles comentam que eles têm uma auditoria interna, que faz o comitê de auditoria, e eles têm também a externa, mas é só para a parte de demonstrações financeiras, não tem auditoria externa para outras coisas. Sendo assim, para essa parte de confiabilidade e completude, como o equilíbrio está lá, a preocupação com os stakeholders, mas a auditoria só tem externa para a demonstração financeira, a gente dá uma nota 5 para eles. Bom, agora a gente vai para a terceira parte que a gente tem que avaliar, né, dentro desse trabalho, que é a relação com partes interessadas, materialidade e concisão. Para você poder avaliar, né, as partes interessadas, tem que saber identificar. E o que a Eletro fez, e ela descreve isso no relato integrado dela, ela fez um fórum interno para discutir entre as pessoas da empresa quem eles acham que são as partes interessadas. Teve todo um levantamento, tá? E eles mostram lá no relato integrado como eles definiram e quem são as partes interessadas. A questão da comunicação, já comentei anteriormente, é considerada muito importante pela empresa, justamente por aquela questão de respeito, e eles relatam, lá no relato integrado, como eles fazem a comunicação, com quem que eles falam, quais são os stakeholders, então isso está bem desenvolvido. Outra parte é você saber definir os riscos e as necessidades dos stakeholders, e a Eletro faz isso bastante bem. Ela teve nesses fóruns internos para definir quem são as partes interessadas, eles também ajudaram a definir um pouco essa questão dos riscos e necessidades. Então tem uma tabela bem clara lá para quem quiser ver no relato integrado. Outro ponto importante é definir materialidade. A ideia do relato integrado é você falar meio sobre tudo da empresa, né? Tudo que é importante, todos os capitais, tudo. Só que se você falar de tudo, você vai escrever 5.000 páginas e não vai falar tudo. Então você tem que saber definir a materialidade. E a Eletro ela fez isso muito bem. Ela teve auxílio de uma consultoria externa, e ela definiu um pouco a materialidade, tanto que o relato integrado dela não é tão grande assim, são
50 páginas, mais ou menos. Então, ela conseguiu definir bem o que é material. Tá aqui, a gente colocou a matriz de materialidade que eles apresentam no próprio relato integrado e você consegue ver quais são os materiais, quais não são, e eles focam, o relato integrado deles, eles focam nos pontinhos verdes. Então, tem muito ponto aí que poderia ser abordado, tá dentro do tema de relato integrado, mas como não é material, eles deixaram para fora. E foi ter ajuda de uma empresa externa. E assim, essa figura aqui é para resumir mais ou menos a questão do relato integrado, porque no fundo tudo é integrado, né? Os seus processos, o seu trabalho, o risco que você toma, sua relação com os stakeholders, sua relação com os suppliers, tudo está interligado e a empresa tem que entender disso muito bem e o relato integrado ajuda a ter essa visão. Bom, por fim, nesse último ponto que a gente tem que avaliar de relação com partes interessadas, materialidade e concisão, a gente dá uma nota 7. A gente entende que a empresa faz bastante bem, mas sempre tem espaço para melhorar. E assim, aqui a gente termina a nossa análise sobre o relato integrado da Eletro.